O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo e confinado cidadão real. Conforme temos apresentado semanalmente, você que inclusive nos privilegia com a sua valiosa audiência, tem acompanhado as edições que estamos realizando tratando deste momento absolutamente surpreendente e desconhecido, sobretudo da comunidade médica e científica que vem trabalhando incansavelmente para tentar obter a cura definitiva, ou seja, a vacina. Entretanto, enquanto aguardamos este momento da cura definitiva, se é que existe, estamos promovendo edições ininterruptas e sequenciais com a finalidade de lhe apresentar informação do seu interesse. Conforme sempre eu digo, e está se tornando quase que um mantra, estamos numa nova era, AC e DC. A semelhança do que aconteceu há 2020 anos atrás, quando tivemos o período antes de Cristo e depois de Cristo, também agora, diante de todo este cenário, estamos nos deparando com um novo momento ACDC, antes coronavírus e depois do coronavírus, em que todas as relações estão passando por profundas alterações e modificações, quer seja pessoais, familiares, profissionais e sociais. E assim devemos entender este momento para superá-lo com controle emocional, que é justamente o que nos cabe. Diante desta nova versão de guerra mundial, que eu também tenho sempre afirmado, uma vez que, nesta data, o país registra mais de 100 mil mortos pelo Covid-19, e se compararmos com os mortos que, assim, padeceram no lançamento da bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, que vitimaram 91.266 pessoas, entenderemos a grandeza desta situação extremamente cruel e que tem nos provocado muito sofrimento e, sobretudo, ansiedade. E, neste sentido, me parece que, diante deste inimigo invisível, ou seja, este formato desta guerra é absolutamente diferente e em que estamos diante de um vírus absolutamente traiçoeiro e que se modifica com o tempo e na medida que são criados os devidos anticorpos, precisamos ter também informação de credibilidade. Me parece que, salvo o melhor juízo, temos 3 alternativas que nos permitem enfrentar e atravessar todo este momento que ainda não tem prazo de validade para o seu término. Ou seja, imunidade natural, que é aquela que nós temos em nosso organismo de maneira que o vírus não se instale, e aí somos classificados como assintomáticos. Vacina, que ainda requer estudo, desenvolvimento laboratorial, certificação pelos organismos internacionais antes de ser aplicado na população do planeta, e informação. Até porque, desta forma, você consegue fazer a sua parte, sobretudo no que se refere também à sua saúde mental, que depende de você. Depende do entendimento desta pandemia, do seu cenário, das emoções que te cercam, enfim.
você pode individualmente, tendo a devida orientação, promover e potencializar a sua saúde mental, diferentemente da doença mental. O tratamento tem que ser preventivo. A profilaxia, que é um termo que a minha ilustre convidada me ensinou antes de começarmos a gravação, é fundamental. Ou seja, conforme eu sempre assim tenho me manifestado, temos que ter o discernimento necessário para estabelecer as prioridades. Buscar informação com fontes confiáveis, informações sérias, honestas, precisas, técnicas isentas, racionais, diferentemente daquelas que têm outra vertente, e, sobretudo, promover a cada um individualmente aquelas medidas que são aplicáveis neste momento. E nesta edição, o programa Cidade Real estará conversando com uma ilustríssima e competente psicóloga que conhece muito da matéria e que certamente irá, mais do que conceder uma entrevista, promover uma consulta, uma vez que abordará temas de interesse geral, com sabedoria e com simplicidade, o que certamente vai cativar ainda mais a sua valiosíssima audiência. Vale assistir atentamente, até porque trata-se de uma bela mulher que agrega beleza ao cenário do programa Cidade Real, que por vezes fica prejudicado com a estampa, que é um termo ótimo, deste apresentador. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, os relevantes trabalhos técnicos do eclético Marconi Júnior e, evidentemente, a sua recompensadora audiência. Sejam todos muito bem-vindos, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 10 de agosto de 2020. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento, rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom, 20 anos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos.
Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Browne 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e nesta edição de beleza feminina, o que muito me agrada, evidentemente, porque emoldura, que termo ótimo, ainda mais esta nossa entrevista que será absolutamente sensacional e, sobretudo, muito esclarecedora para todos nós, independentemente do nosso quadro emocional. Trata-se de um tema que contempla todos os que estão obrigatoriamente, compulsivamente e compulsoriamente vivenciando este cruel momento de isolamento social. E sendo assim, queremos cumprimentar e saudar efusivamente, empolgadamente, entre outros adjetivos, a queridíssima Fabíola Machado, psicóloga, amiga pessoal, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real. Sintam-se absolutamente honrados com a sua presença. Seja muitíssimo bem-vinda. Boa tarde, boa noite. Exatamente. Mas está valendo porque o programa é reapresentado em horários diferentes. Bom, boa noite, né? Contextualizando a hora que vai ser exibido. Sim. Mas eu que agradeço, a honra é toda minha, né? Amado e querido amigo Zuri Maurer, e digo que realmente é fantástico estar nesse momento vindo aqui para prestigiar o seu programa com esclarecimentos didáticos a respeito da psicologia e como ela pode nos livrar, né? Eu acredito que nos livrar de certos momentos de ansiedade, tristeza, isolamento. Então, para mim, é uma profunda honra mesmo estar aqui com você e conhecer um pouco mais também do estúdio da TV Zoom. Exatamente. Agradeço realmente a direção, né, da emissora e me sinto privilegiada. O privilégio é todo nosso de poder compartilhar os seus notórios conhecimentos com a nossa expressiva e maciça audiência. Agora, Fabíola, nessa sua introdução, você propõe a psicologia como sendo uma ciência Sim. para o tratamento das questões que, sobretudo, envolvem a nossa saúde mental. Sim. E quero lhe avisar que brevemente teremos a participação de doutora Fabíola Machado permanentemente no programa Cidade Real. Aguardem e se surpreendam. De que maneira a psicologia pode
analisar, diagnosticar e tratar essas questões e mais. Essas questões que por vezes nos comprometem, nos abalam, nos desvirtuam, nos descontrolam, tem cura? Zuri, excelente pergunta. Cura é uma palavra muito forte. Forte? Sim. Aonde a gente trabalha, nós não trabalhamos com a fisiologia em si, né? A fisiologia perpassa, né? E é como consequência da psicologia, né? Doenças psicossomáticas que se manifestam no corpo, na fisiologia humana. Mas a psicologia, ela está no trato das emoções. Ela trata as emoções. Tratando as emoções significa que a cura é uma palavra muito abrangente, porque pode ser que venha outras demandas, né, que venham nos atacar em momentos diferentes, porque a palavra é essa mesmo, nos assaltar. Assalta a nossa paz, assalta o nosso equilíbrio emocional, né? Então essas demandas, principalmente agora nesse momento, nesse movimento mundial de pandemia, quantas pessoas foram assaltadas na sua paz emocional, no seu equilíbrio emocional, né? Então o que a gente trabalha como psicólogos, né, como terapeutas? Nós vamos manejar, nós vamos mediar as situações e construir com os nossos clientes ou pacientes caminhos onde nos darão a gestão das nossas emoções, para quando vier outro momento na vida da gente que cause algum outro desconforto ou desequilíbrio, nós possamos saber gerir as nossas emoções e saber passar por aquele momento. Qual a diferença Sim. Entre emoção e sentimento? Ok. Sentimento é, por exemplo, amor. Amor é um sentimento. E ele provoca que tipo de emoções? Saudade. Se você está longe do seu amor, Sem você dúvida. sente saudade? Sem dúvida. Né? Outro sentimento, mágoa. Qual a emoção que a mágoa produz? Talvez raiva. Decepção. Decepção, frustração. Entende? Então nós precisamos entender, essa pergunta também é muito pertinente, porque nós precisamos entender qual a diferença entre sentimento e emoção, para a gente poder saber fazer a gestão das emoções, para que os sentimentos não nos cause danos a nós mesmos, ou seja, a gente não esteja nos auto-sabotando. Quando você é gestor das suas emoções, você não se auto-sabota, porque você sabe até onde é o seu limite, aonde você pode ir, e você não vai deixar com que outras pessoas de fora venham ultrapassar esse seu limite emocional. Então você gere a sua emoção, né? E aí você consegue controlar os seus sentimentos. Agora, Fabiola, e assim, estou lhe chamando, porque a nossa relação de amizade permite. Sim, claro. Como discernir e diferenciar Sim. emoções de sentimentos? O indivíduo é capaz de separar essas duas colunas ou necessariamente ele precisa de uma orientação profissional para identificá-las? Porque nós estamos num momento em que os sentimentos e as emoções se misturaram. Sim. É um momento de muita confusão. Sim. E isso causa, por vezes, um cenário muito complicado para quem não consegue fazer esta leitura. Sim. É possível se separar individualmente essas questões, ou para aquelas situações em que o ser humano, o indivíduo, homem ou mulher, sintam-se absolutamente e duramente atingidos, somente o conseguirão com a assistência de uma profissional ou um profissional? Zuri, eu acredito piamente que por esse momento, mas não só nesse momento, eu acredito que ao longo da vida de cada ser humano é necessário, se faz necessário
a presença realmente de um técnico nessa área das emoções. Perfeito. Né, e dos sentimentos, ou da alma. Né? Muito bom. Médicos da alma. Eu pergunto... Perfeito! Perfeito. Nós não somos... Perfeito, né, nós, terapeutas, não somos incluídos na parte de sermos doutores, a não ser que cheguemos até uma carreira de doutorando. Mas eu pergunto assim para os meus clientes, assim que eles começam a terapia comigo, quando você está com dor de cabeça, você toma remédio? Sim, eles respondem, né? E dor de barriga? Também. E gripe? Também. E problema no estômago? Também. E quando você está com saudade? Qual o remédio que você toma? Quando você está com raiva? Quando você passa por um luto? Qual o remédio que você toma? O remédio da alma é a fala. O remédio que produz a qualidade de vida da alma é a fala. Se nós não misturarmos, se nós não colocarmos a mão na mistura do entulho das emoções, dos nossos entulhos emocionais, nós não vamos nos termos uma qualidade de vida. Porque, como você perguntou, a cura, ela não é permanente. A qualidade de vida, sim. A cura, você pode até alcançar um auge, dizer, estou curado desse problema, né, de uma relação que passou. Sim, e você sim. não fechou o ciclo daquela relação. Então você fica revivendo aquelas emoções, porque o sentimento ainda está ali. Perfeito. Né? Perfeito. Então você fica revivendo aquelas emoções, talvez doentias, que te levem para coisas ruins, que te tragam coisas ruins ao seu pensamento. Então você não fechou o ciclo. Mas qual é o remédio disso? A fala. E falar com uma pessoa técnica, porque se você sair falando para qualquer pessoa, você expõe a sua vida, você se expõe, né? Então eu acredito que o terapeuta... Mas, se me permite, sim, pois não. A parte, dependendo do que você exponha a sua dificuldade, sim, a outra parte pode, inclusive, negativar ainda mais o cenário. Exatamente. Correto? Exatamente. E você abre precedentes para ser avaliado, para ser julgado, né? Para ser ainda mais dilacerado na alma. Então, um técnico nessa área que somos nós, terapeutas, ou seja, médicos da alma, que eu chamo carinhosamente de médicos da alma. Definição sublime. Pois é, eu me sinto como assim, é por isso que eu preciso ter um acolhimento especial com o meu paciente. Né? Que depois ele se torna cliente, porque a gente constrói junto um caminho viável para aquela demanda. Né? Primeiro ele é paciente, por quê? Porque ele chega com uma demanda muito difícil. E quando a gente vai começar a mexer ali, daqui a pouco aquilo começa a esclarecer para a gente qual é a demanda correta, e quando a gente vê, a gente está realmente revirando aqueles entulhos emocionais, quando a gente vê o paciente deixou de ser passivo e torna-se um cliente. Ele começa a construir, a gerir suas emoções. Então é um momento de transmutação dentro da terapia, né, do processo terapêutico, né, do prognóstico que a gente faz terapêutico. Então, nós, como médicos da alma, né, a gente precisa, as pessoas precisam entender que a psicologia não é aquele chavão que as pessoas... psicólogo é médico de maluco, eu falo isso. Exatamente. Em palestras que eu já fui chamada para trabalhar, né, para ministrar. O psicólogo é médico de... Todo mundo fala, maluco, não. Psicólogo é médico da alma. Porque quando você está com um problema na alma, uma ferida na alma, você não vai tomar remédio. Você tem que procurar a pessoa técnica que vai te ajudar nesse acolhimento, acolher a sua ferida. Vai tratar. Vai tratar a sua ferida, né, com ferramentas da psicologia, onde são cirúrgicas, onde vão ali com uma precisão cirúrgica dentro da abordagem que nós trabalhamos. Existem várias abordagens, isso é muito importante, Zuri, falar, porque às vezes a população não entende isso. A psicologia tem várias vertentes, né? A psicologia de Freud, que é a freudiana, de Carl Jung, que é a junguiana, de Dr. Aaron Beck, que é descendente também de Freud, que é a TCC, terapia cognitivo-comportamental, a Gestalt, que é o Dr. Pio Fritz, que é o meu cientista, né? Então e as humanas. Então nós temos várias vertentes e que para cada vertente tem um paciente específico, se encaixa naquilo. E quando há um encaixe, a terapia flui.
flui de forma fantástica, onde o paciente se entrega e o terapeuta consegue acolher aquela alma, aquelas dores da alma, e ali a coisa flui de uma forma linda e maravilhosa, promovendo assim a gestão das próprias emoções para o cliente e a qualidade de vida. É maravilhoso. Uma das características do programa Cidade Real, evidentemente, você que já nos acompanha há mais de 12 anos, estamos aí hoje promovendo a edição de número 656, já conhece a nossa descontração e informalidade. E sendo assim, eu vou pedir à querida Fabíola Machado que me entregue aquele cronômetro que está sobre esta mesa, que controla justamente o tempo de gravação para que estejamos aqui dentro do período regulamentar. E aí, conosco, evidentemente, isso cria um ambiente de informalidade, de intimidade bastante interessante nas apresentações do programa Cidade Real. E também quero lhe informar o contato de doutora Fabíola Machado, que neste momento você acompanha certamente com a operação técnica do eclético Marconi JR, o número de contato do WhatsApp de doutora Fabíola Machado. Se encontra no rodapé do seu monitor, que antigamente se chamava televisão. Então, anote, entre em contato, passe uma mensagem, porque você será atendido com absoluto profissionalismo e privacidade. Eu sou minimamente suspeito em, assim, considerar os trabalhos de doutora Fabíola pela nossa relação pessoal, mas temos que entender e separar essas relações. E, sobretudo, também profissionalmente, ela conhece muito do que está falando. Evidente que está tentando ser sucinto, objetivo e pragmática. Mas você que precisa desse atendimento e dessa orientação, você que precisa tratar da sua alma, conforme a doutora Fabíola muito bem disse, entre em contato e agende sua consulta. Outra questão que você muito bem colocou, e eu, como também a nossa audiência, queremos ouvi-la novamente, que você afirma que não existe a cura definitiva, ou seja, são ciclos que terminam, mas podem ressurgir. Como a psicologia lida e trata com esta cura? Bem, dentro da minha visão terapêutica, dentro da abordagem que eu sigo, que é a Gestalt terapia, né, que fala que o todo é mais importante que as partes, porém o todo não sobrevive sem as partes. Esse é o cerne da Gestalt terapia. Então, por exemplo, Repita. O todo é mais importante que as partes, porém o todo não sobrevive sem as partes. Perfeito. Vou traduzir. Sim. Essa mesa, ela é uma mesa no conceito total, o todo. Se eu tirar os pés e o tampo, ela vai permanecer uma madeira sem função alguma. Sim. Isso compõe essa mesa, que é o conceito. Então, são as partes. Percebe? O todo é a mesa, mas sem cada parte ela deixa de ser mesa. Então, temos uma avaliação no todo, portanto, mas em compensação as partes são primordiais para que esse todo sobreviva. Ou seja, você é o Zuri, é o todo. Mas quais são as suas partes? O que te traz problema? Quais são os momentos e os movimentos dentro da sua alma, da sua mente, dos seus pensamentos que te trazem um transtorno, que te trazem uma demanda emocional? Sofrimento. Exatamente. Né? Então, um sofrimento. O que te traz um sofrimento? Talvez você seja muito enrijecido em alguma parte, ou talvez você seja muito flexível, não saiba dizer não para as pessoas, que hoje em dia o que mais a gente ouve é isso: Fabíola, não sei dizer não, eu vou comendo tudo que as pessoas me dizem e não sei dizer não. Então, assim, ninguém é uma esponja. Alguma hora isso vai sair por algum lugar,
vai ter que ter uma fuga emocional para esse tipo de absorção do que os outros te dizem. Faz isso, faz aquilo, não vai para lá, vem para cá. Então a pessoa não tem gestão das suas emoções, não consegue tomar uma própria decisão assertiva. Mas né? não é simples. Não, isso é processual. Tudo isso, Zuri, é processual. Tudo. Por que é processual? Porque tudo na natureza, como você me perguntou, é cíclico, é processual. O que é um ciclo? Um ciclo, ele começa, gira e termina. Ele não é de hoje para amanhã. Vamos ver o que é cíclico na natureza. Semente, até ela virar fruto e ter semente de novo. É processual. As fases da lua, as marés, a gestação de uma mulher, tudo é processual. Então, como é que você quer gerir as suas emoções só, às vezes, mexendo no Google? Ouvindo ou lendo? Não tem como. E você precisa de alguém que esteja fora do seu envolvimento, fora do seu ambiente, que a gente chama esse conceito dentro da psicologia de epoché, que você está fora, você está out, você consegue olhar de uma forma holística, de uma forma global para aquela pessoa que está exatamente, que está te trazendo aquela demanda, aquele sofrimento, a pessoa está te trazendo, você que está de fora, você olha. Então você tem uma devolutiva para essa pessoa diferenciada. E aí você traz essa pessoa para o contexto. Você traz essa pessoa para o contexto. Aí ela se confronta com ela mesma. A gente chama isso de self. O próprio self. Né? O que é o self? Olhar para si mesmo. E aí começar a entender as suas demandas, começar a entender os seus sofrimentos e gerir as suas emoções. É um assunto fascinante, Fabiola. E que não se esgota. Que não se esgota. Falar com a simplicidade que você assim está se manifestando. Realmente está simples. Está... Minha preocupação é essa, atingir as pessoas de uma forma didática. Fique tranquilo, porque se assim não acontecer, eu Você intervirei. puxa as minhas orelhas. Ou as mãos, exatamente. Isso. Exatamente. Mas está sendo absolutamente sereno. Que bom. A sua abordagem está sendo serena, que bom. Tranquila, leve. Eu tenho certeza que, neste momento, não temos ninguém chorando do outro lado da tela. Ah, não. Pelo contrário, tendo a oportunidade de absorver as suas orientações, as suas indicações, que são extremamente oportunas e sensíveis, aliadas a essa virtude feminina. A sensibilidade Sim. é uma virtude feminina. E você o faz com sabedoria. Então, eu não tenho a menor dúvida de afirmar que o que você está aqui apresentando está sendo assimilado por todos aqueles que nos prestigiam com a sua valiosíssima audiência. Depois dos reclames comerciais, retornaremos tratando de outros aspectos nesta consulta. Mais do que uma entrevista, uma consulta promovida por doutora Fabiola Machado, que está comprometida com o programa Cidade Real. Assim, tivemos esta oportunidade e ela estará semanalmente oferecendo os seus conhecimentos acerca do trato da alma. Adorei esta definição, que é justamente o que a psicologia promove. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto, exceto da sua máscara, obviamente. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento.
rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom, 20 anos com você. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza, relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffeur, todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem, bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffeur, Friburgo Shopping, primeiro piso. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de beleza nas noites de segunda-feira, como você pode observar nesse take aberto. Observem com riqueza de detalhes o figurino de doutora Fabíola, que está vestindo um belíssimo sapato, maravilhoso, talvez um Scarpin, provavelmente, como também um tailleur sensacional e belíssimas joias, que evidentemente você também observa nesse outro take que é promovido pelo eclético Marconi JR. Absolutamente bela, atraente com todo respeito, cujo figurino combina com o do apresentador, pelo menos no que se refere à sua camisa, sua blusa, enfim, e que agrega bastante valor, não obstante, Rafael Barbosa, que neste momento se encontra acompanhando os trabalhos de doutora Fabíola, se diverte e sinaliza afirmativamente, ou seja, sobretudo, mesmo tratando de um assunto extremamente sério, complexo, é possível se combinar seriedade com descontração. Eu não tenho dúvida disso. São determinados parâmetros que, se bem misturados, se bem dosados, criam um cenário bastante intimista, que eu tenho certeza que você que nos assiste nesse momento se sente contemplado, especialmente as mulheres que representam, para minha grande alegria e satisfação, a maioria da audiência do programa Cidade Real, que também estabelece o contraditório. Neste momento de muita opinião, precisamos também nos manifestar. O contraditório incomoda e, sobretudo, move e pressiona e retira e empurra as autoridades da zona de conforto. É extremamente saudável e democrático. E, desta forma, apresentamos semanalmente o quadro Opinião, que é de autoria intelectual do grande professor, possante jornalista e nobre amigo Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Vamos juntos acompanhar. Olá, salve! Estamos de volta com a coluna Opinião. E a semana passada nós tocamos aqui num... Me parece que tivemos alguma falha técnica que está sendo devidamente contornada pelo nosso operador técnico Marconi JR. E que, se tiver novamente corrigido o que houve, posso solicitar que apresente novamente o quadro Opinião.
Vamos juntos acompanhar. Olá, salve! Estamos de volta com a coluna Opinião. E a semana passada nós tocamos aqui num tema que deu uma repercussão muito grande, a questão do desperdício do dinheiro público aqui no Brasil. E são situações que vão se repetindo em vários estados, em vários municípios, como se nós fôssemos um país extremamente rico, nadando em dinheiro. Coisas fundamentais não foram resolvidas ainda, ou não têm a devida atenção dos gestores públicos. A saúde é sempre um problema, nós estamos vivendo isso aí. A educação, constantemente aparecem problemas seríssimos, como nós já comentamos aqui. Por exemplo, 65% das escolas públicas desse país não têm acesso à água tratada. E, no entanto, os gestores continuam gastando como se nós tivéssemos aqui uma fábrica constante de recursos que não gerassem inflação, que não gerassem problemas econômicos. Vamos fazer uma pequena recordação sobre alguns aspectos. Por exemplo, de 2007 até 2016, o Brasil sediou os 3 mais importantes eventos esportivos do planeta, ou seja, os Jogos Pan-Americanos em 2007, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Milhares, milhões de recursos foram gastos nisso tudo. Qual foi o legado que ficou? Conversando com um amigo meu outro dia, ele levantou esse tema. E realmente, se nós pararmos para refletir tudo que foi gasto nesses 3 eventos, nós não teríamos, por exemplo, lixões em milhares de municípios do nosso país. Milhares de municípios não têm resolvido a questão da coleta e destinação final do lixo. E agora, nós somos surpreendidos aí por uma notícia de que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro suspendeu uma audiência pública que seria realizada na última sexta-feira, dia 7, para discutir a construção de um autódromo na cidade do Rio de Janeiro pelo prefeito Marcelo Crivella. Como se não bastasse esse absurdo dentro de uma pandemia, ainda a área escolhida é uma área de preservação ambiental. É brincadeira, isso não pode continuar. É a nossa opinião e é pública. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Sensacional e irretocável. Coragem e sabedoria que nos são oferecidas semanalmente pelo professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, nosso articulista político, que é um codinome honroso que lhe conferi, como também de raposa felpuda da política friburguense. Não obstante a semelhança com seus cabelos brancos, evidentemente, mas, sobretudo, porque conhece como poucos os bastidores e corredores da política friburguense. E quero chamar a sua atenção para a série de edições que começaremos em breve, tratando do momento especial, fundamental, importantíssimo, que é da escolha através das eleições municipais. Votar é escolher. Mais do que um dever, é um direito. E você não pode prescindir desse seu direito de manifestar a sua escolha. Entretanto, voto não tem preço, tem consequência. Fabíola, querida, você está também num momento de inovação no seu atendimento. Verdade. Que são aquelas situações, ou enfim, aquelas ferramentas que você lança a mão para fazer atendimento da sua clientela.
como isso está sendo promovido, como isso acontece, de que maneira que aquele que está nos assistindo e queira buscar contato contigo pode ser atendido. Ok, você fala sobre atendimento remoto, Exatamente. né? Isso. O nosso Conselho Regional de Psicologia, ele nos orienta que nós façamos os atendimentos remotamente em função de toda a pandemia e porque o nosso país ele tem dimensões continentais, né? Então, tem o Conselho Federal, que atende a todo o território nacional, e regional, que cada região tem o seu. Então, ele tem nos indicado a fazermos o nosso atendimento remotamente para evitar qualquer tipo de contaminação, né, Zuri? Sim. Porque nós tínhamos acesso a clínicas, a consultórios, mas hoje em dia isso está realmente bem complexo, né? Muito prejudicado. Muito prejudicado. Então, para que não pare, para que a terapia não seja interrompida, então nós começamos a trabalhar via internet, que é um atendimento que eles chamam de remoto. E é um atendimento assim que não tem diferença alguma. Por quê? Porque você vai, através de uma plataforma virtual, seja ela da Zoom ou do WhatsApp, né, ou do Skype, você vai atender o seu cliente, o seu paciente, da mesma maneira que você atendia no seu consultório, né, trazendo a mesma leveza, a mesma intimidade, né, a mesma ética profissional, Perfeito. né, do sigilo. Né? Então, eu montei na minha casa um pequeno estúdio, onde eu tenho ali as minhas iluminações, né, o suporte do celular, e ali eu faço o atendimento aos meus pacientes, clientes, e nós, graças a Deus, e uma coisa assim que eu fiquei bem perplexa, dentro desse período de pandemia, isso é um dado estatístico que foi falado semana passada na Rede Globo, o atendimento remoto, através da psicoterapia, aumentou em 350%. Que isso? Foi. Exatamente, 350%, por causa das demandas devido à pandemia, né? A crise de ansiedade aumentaram drasticamente. E aí eu quero indagar o seguinte, enquanto novamente Sim. o nosso operador técnico Marconi JR exibe o celular de contato de Fabíola Machado através do WhatsApp. Sim. Evidente que sem nos atermos aos casos específicos Sim. e preservando, evidentemente, a identidade dos seus pacientes, Sim. de uma forma geral, qual tem sido o quadro que você tem se deparado desde que esse momento de pandemia começou? Ou seja, quais são aquelas situações emocionais que são características, na maioria dos seus atendimentos? Então, a gente chama de casos endêmicos, que teve uma super, Perfeito. né, super valorização ou super... Potencialização, obrigado pelo termo. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e os toques em geral, né? Eu tenho alguns casos clínicos de toques que a pessoa já tinha 4 tipos diferenciados de transtornos e veio mais um. Toque é transtorno obsessivo compulsivo. Okay. E ele pode se manifestar em várias áreas numa pessoa só. Então você pode ter alguns transtornos obsessivos compulsivos, né? E para isso a gente faz um trabalho de atendimento de rede, indicando psiquiatria, indicando terapeuta ocupacional, né? Agora também até o terapeuta ocupacional nesse período de pandemia também suspendeu um pouco, né, as atividades, porque depende de um acesso direto, né? Mas antes da pandemia, era um trabalho de rede, né? Nós chamamos isso de trabalho de rede, né? Multicelular, né? Um trabalho que vai além de uma consulta terapêutica, porque a gente quer que a pessoa tenha qualidade de vida. E para ter qualidade de vida não é só um profissional, né? Tem casos que exigem mais outros técnicos, né, que podem colaborar na área do transtorno da pessoa. Mas, com certeza, ansiedade, depressão e síndrome do pânico. E os toques. Com certeza, essas quatro patologias são
au concurso, né? Como a gente São chama. comuns. Exatamente. Não, proliferaram muito. Muito. Aumentaram uma taxa, assim, absurdamente. E imagino que a síndrome do pânico, que promove transtornos Sim, na rotina das pessoas, que se apavoram, sim, que, sobretudo, tomam, por vezes, atitudes impensáveis, sim. com receio de serem contaminadas e contagiadas, deve ter se potencializado absurdamente. Porque ansiedade, depressão Sim, e os próprios transtornos obsessivos compulsivos, sim, de uma forma geral, eles sempre estiveram latentes. Sim. Eu, inclusive, entendo que a ansiedade e depressão podem ser classificados como os males do século. sim. Atinge indistintamente Verdade. todas as pessoas em maior ou menor grau. Entretanto, a síndrome do pânico deve ter sido muito potencializada nessa situação. Com certeza. Com certeza. E- Aumentou muito. E como, rapidamente, reverter este quadro da síndrome do pânico? Terapia. 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 Não tem outra forma. Claro que a terapia, conjunto com algum tipo de outro especialista, Sim. se tiver necessidade, por exemplo, nós terapeutas não diagnosticamos, nós levantamos uma hipótese diagnóstica que, junto com o psiquiatra ou com o neurologista, Perfeito. fecha o Perfeito. prognóstico terapêutico e aí sim eles é que dão a diagnose. Sim. Né? Nós temos alguns livros, né, que são DSM ou CID-10, DSM-5 ou CID-10, que são as nossas bíblias, né, onde tem todos os transtornos de doenças mentais ali, né, onde a gente estuda, verifica por código quais são os transtornos que acometem os pacientes. Mas, sozinhos, nós não fazemos nada, nós somos parte de um processo. Todo psicólogo é parte de um processo, porque nós não levantamos nenhum tipo de diagnose. Nós levantamos uma hipótese diagnóstica para que um outro técnico, ou seja, um psiquiatra, possa chancelar, validar com a experiência dele e com, sim, a medicina fisiológica para poder ver se o que a alma está dizendo, o físico também está recebendo. Então, é um processo. Tem que haver né? uma correspondência. Sim, claro. É uma costura. É uma costura. Une as partes. Nós já estamos na reta final do programa. Eu adoro esses momentos. E tínhamos nos proposto a desenvolver esta pauta que foi minuciosamente e cuidadosamente desenvolvida pela querida Fabíola, com tópicos, com subtópicos, com colunas diferentes, cujo título é Entrevista na TV Zoom. Data 10 de março de 10 de agosto de 2020, desculpe. Tema, pandemia. E você que nos assiste desde o início, observou que poucas vezes tratamos desta questão, mas que precisa ser tratada. Sendo assim, querida Fabíola, e sabendo do interesse da nossa expressiva e maciça audiência, quero lhe convidar para retornar na próxima segunda-feira, também conhecido como 17 de agosto, Sim. para abordarmos esta pauta, correto? ok. Porque precisamos dar continuidade na sua linha de raciocínio. Desta feita, apresentamos as ferramentas que a psicologia dispõe e utiliza no trato de todo este cenário extremamente complicado e, sobretudo, me parece uma definição absolutamente sublime, que é a cura da alma, que me sensibilizou bastante, porque é assim mesmo que acontece. Entretanto, nós precisamos abordar esses aspectos. Quero, neste momento, lhe convidar e ter a sua aceitação, correto? Corretíssimo. Estaremos Será um retornando prazer, será um semana que prazer. vem. Entretanto,
Sim. ainda dispomos de alguns minutos, Sim. gostaria que você rapidamente Sim. citasse os tópicos da sua pauta, para criar o que nós chamamos na mídia ou na comunicação de teaser, que é também conhecido na língua portuguesa como provocação. E eu adoro. Esse assunto também eu gosto. Exatamente. Então, para que você entenda a exposição bastante esclarecedora da querida Fabíola, lhe convido desde agora para estar conosco na próxima semana, quando trataremos de que tópicos? Os polos da pandemia na saúde mental. Polos. Polos, negativo e positivo. Né? O que de negativo foi implantado e o que de positivo teve como consequência? Porque eu acredito piamente, como você falou, que a leveza faz parte da vida. Ela precisa ser leve, ela deve ser leve. Perfeito, Fabíola. Né? Então, apesar de termos sido assaltados por essa pandemia, né, que foi um movimento mundial, o que nós podemos fazer com toda a nossa expertise, com todo o nosso conhecimento dentro de saúde mental, que torne esse momento mais leve, mais confortável para as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, o que o isolamento social trouxe de positivo? Vamos olhar esse aspecto. O que a saúde ameaçada trouxe? Quais foram as positividades que, mesmo sendo uma saúde que estava ameaçada, o que isso nos trouxe de positivo? Né? E qual foi o impacto pandêmico que causou positivamente? Tem um lado negativo e o positivo. Então, foram coisas que eu procurei ver para trazer para os ouvintes e para os telespectadores algo que traga novidade para eles e uma forma mais leve de enfrentar tudo isso. E, sobretudo, pela sua didática, uma vez que você também exerceu a honrosa e nobre função de professora durante 27 anos, Sim. Salvo algum equívoco da minha memória, 27. O que por vezes acontece, vai nos oferecer a leitura de como estabelecer os polos de maneira assim muito clara, de maneira muito nítida. Por quê? Salvo engano, o polo negativo tem que ser tratado pelo polo positivo. Embora sejam extremamente opostos, pelo menos na física, mas nesta ocasião eles são complementares. Se coadunam. E evidentemente que a primeira iniciativa é identificar os polos negativos. Isso, exato. Exato. Para daí, através do tratamento e das ferramentas da psicologia, elencar os polos positivos e, com a terapia, se obter a cura da alma. A leveza da vida, né? Que é a qualidade de vida, né? Perfeito. Me parece que, Fabíola, a sua explanação foi bastante esclarecedora. Que bom. Eu tenho certeza que a nossa audiência bastante expressiva se sentiu atendida nas suas colocações, nas suas definições, porque trata-se de um assunto extremamente multidisciplinar, complexo, profundo, que não tem, evidentemente, o tratamento que é obtido com a utilização de medicamentos para determinadas dores que o nosso organismo apresenta. Esse outro tipo de dor, que é a dor da alma, eu agora realmente fui inspirado aqui por Santa Rita, precisam ter outros tipos de médicos, que assim a psicologia nos permite. Tratar da alma é desejo de todos, mas privilégio de poucos. Verdade. Na medida que você consegue entender o que lhe aflige, o que lhe incomoda, o que lhe transtorna, você começa o seu processo de cura. Ou seja, você entende
que precisa buscar orientação profissional. E assim, a queridíssima Fabiola Machado pode lhe oferecer esta oportunidade extrema de você gerir as suas emoções. Tendo controle emocional sobre este quadro, certamente você sobreviverá melhor e com menos sequelas a este momento de pandemia. Por derradeiro, mas não menos importante, quero remeter um abraço fraterno e um beijo carinhoso para a querida senhora Silvia, também conhecida como mãe de Fabiola, que nesse momento nos prestigia com a sua audiência. Que Deus também lhe proteja e lhe abençoe. Querida Fabiola, vamos fazer uma interrupção na consulta por uma semana. Retornaremos semana que vem tratando desses aspectos da sua pauta bem didática, bem oportuna e absolutamente indispensável. Foi uma satisfação, um prazer e um privilégio de tê-la aqui conosco. O privilégio é todo meu e quero te dizer também que toda consulta tem sempre esse finalzinho, um gostinho de quero mais. Boa. A gente nunca fala tudo ou conversa tudo que tem que se conversar, Perfeito. Porque precisa estimular o nosso cliente a semana que vem querer estar de novo conosco. Então é isso, a gente convida os telespectadores para na próxima semana estar conosco novamente. Agora tem que ser assim, pelo menos na frente das câmeras. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Realmente é um momento de descontração. Precisamos, assim, ser leves. Precisamos dar importância aos problemas na exata dimensão que eles têm. Nem menos, nem mais. Encerramos definitivamente esta consulta, que foi sensacional, até porque quando prende a atenção do apresentador, é um indício claríssimo de que a entrevista teve bastante conteúdo. E foi o que aconteceu neste momento. Nesta ocasião em que Fabiola discorreu com absoluta propriedade aqueles aspectos que envolvem a nossa saúde mental. Que Deus e Santa Rita de Cássia, sempre ela, nos proteja, nos abençoe, nos ilumine, sobretudo promovendo o resgate e a preservação da qualidade de vida em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.